a tela aí. Maravilha, tá. Ó, vamos colocar aí no modo de apresentação. Podemos Apareceu? começar. Podemos Pera aí, começar. aqui, ó. Vê se apareceu aí. Beleza? Caso 48. Pronto. Vamos convidar Então, quem quem que vai para. Doutor apresentar esse Vinícius? caso? Doutor Vinícius vai começar os trabalhos. Então, vamos lá, Boa Vinícius. noite, Vinícius. Boa noite. Tá? Então, sexo masculino, 38 anos. 2008 veio para avaliar a cirurgia refrativa, usava lente de contato rígido e gás permeável. Então, a refração dele esférico -8, com a acuidade de 0,4, e o olho esquerdo -8 com 0,4 também. O que está escrito aqui, doutor Reinaldo? Eu não estou entendendo muito bem. É, do lado da topografia, Não em em cima cima está dela. escrito o mapeamento de retina, dizendo que está tudo bem. Ah, tá joia. E na topografia dele, a gente percebe um valor 47,36, né? Um pouco mais alto, com um maior poder central, né? No olho esquerdo, a gente percebe que ele tem uma assimetria, né, em relação ao direito, na questão da topografia, e o APAC dele de 532 e 531. Operar ou não operar? E por quê? Eu acredito que nesse paciente ele não usava lente de contato, né? Como é que é? Aí ele usava lente de contato. Ele tinha descontinuado há muito tempo a lente de contato dele ou tinha uso mais recente? Esse paciente só tinha lente de contato e não usava óculos. Uhum. Eu acho que eu pediria para ele suspender para a gente repetir essa tomografia depois. Primeira coisa, né, gente? Uma córnea totalmente irregular, ele tinha acabado de tirar a lente. Você vê que tem um órpode aqui onde a borda da lente está pegando. Uma Uhum. córnea toda irregular, uma superfície ocular e uma córnea do olho esquerdo absolutamente normal. Então, a primeira Sim, coisa numa situação dessa é suspender o uso da lente. Olha a topografia antes de suspender o uso da lente e olha depois. sim. A gente percebe até que diminuiu os valores da ceratometria, né, do olho direito. Aqueles Ficou valores lá mais você não regular. pode considerar, né? Porque a córnea está Exato, toda irregular. exato. E aí, o que É, você faria agora? a gente já percebe que está mais regular, né, nesse olho direito. A córnea normal, né? Totalmente Uhum. simétrica. É excelente, Sim, uma córnea os muito valores boa. normais também. Acho que eu não vejo nenhuma contraindicação para não operar esse paciente, não. Agora, observe, a acuidade visual 0,4 mal em ambos os Sim. olhos. E isso com a lente, né, ou só com a refração? Não, ali é refração. A refração mesmo. Você operaria esse caso? Com a lente, a acuidade tinha? Qual que era a acuidade dele com a lente? Não. Era a mesma coisa? Como é que é? A acuidade visual dele com a lente de contato rígido era a mesma coisa do Eu que com nem a refração? medi, eu nem medi, porque a córnea estava tão irregular, Uhum. como ele veio para avaliar a cirurgia, eu optei por ver se primeiro era possível fazer a cirurgia. Então, a primeira coisa é melhorar essa superfície ocular, suspender o uso da lente. Usar uma lente em condições muito precárias. Sim, eu acho que a primeira coisa seria conversar com ele sobre essa acuidade também, informá-lo que possivelmente pode não melhorar, né? Essa acuidade visual após a cirurgia, que era uma acuidade ruim, né? Uhum, 0,4. uhum. Esse paciente ele tinha consciência de uma coisa. Se ele conseguisse enxergar com a lente, ter uma visão semelhante à que ele tinha com a lente, e ele estava tendo muito problema com lente, ele já estava satisfeito. Provavelmente a visão com lente dele também não seria muito melhor do que essa, porque eu fiz a refração depois que eu suspendi o uso da lente. Sim. E nessa consulta que repetiu a topo, não chegou a repetir a refração. Não, não, essa refração foi feita depois que suspendeu o uso da lente. Ah, sim. Quando ele chegou lá, não tinha jeito de fazer refração, não. A córnea estava toda irregular. Entendi.
A questão é, um paciente com visão ruim justifica fazer uma cirurgia refrativa? Sim ou não? Dependendo de como for a visão dele, sim, a refração, que deve ser muito pior, né? Talvez pro dia a dia dele, que já não se adapta mais ao uso de lente, talvez justificaria. E isso ele entendendo que talvez não melhore tanto, né? É. A pergunta que você tem que fazer é o seguinte: por que que esse paciente só usa lente? Certamente porque a visão com a lente é muito melhor do que a visão com óculos. E segundo, é, ele tem condições de usar lente de contato? Lente de contato é uma boa solução para ele? Qual que é a profissão dele? Nós temos que olhar, gente, não é só o olho, temos que olhar também as condições do paciente para saber se esse paciente tem condições de usar lente. Então Certo, vamos continuar a história aqui. Então, a princípio, não há uma contraindicação, correto? correto. A topografia, a paquimetria dele é uma paquimetria boa. Olha aqui qual que é a profissão dele. Braçal. Braçal. Esse paciente é um auxiliar de pedreiro. Ele trabalha no sol o dia inteiro, mexendo com poeira, mexendo com areia, mexendo com cimento. Então, você imagina o ambiente que ele trabalha usando lente de contato. Não tem jeito da lente dar um bom resultado, vai acabar tendo problema. Então, é, considerando um grau tão alto assim, a córea é boa, né? Não é a córea muito grossa. Operar LASIK por quê, Ovi? Por que que foi optado pelo LASIK? Eu acredito que por causa dessa exposição solar frequente, né, aumentaria o risco do raise, no Exatamente. caso de PRK. Exatamente. Como que você vai fazer um paciente que fica no sol o dia inteiro um PRK? Menor chance. Então está aqui o planejamento, foi 7,25, 7,5, 124 e 146 micras de ablação. Eu usei uma plataforma de 120 micra para tirar menos na córnea, tá? Uhum. Bom, eu trouxe esse caso aqui porque a gente quando vê, por exemplo, um paciente -8, 0,4 de visão corrigida, a gente pode estar inclinado para você, gente, esse paciente tem a visão muito ruim. Com certeza a visão é muito ruim. Mas ele ganhou muita linha de visão. Esse paciente, ele praticamente só fez um controle no dia da cirurgia, no dia da cirurgia que ele voltou lá. Porque ele voltou para São Paulo. Mas olha aqui, 18 de janeiro, foi no dia da cirurgia. Aqui, janeiro, olha aqui a visão. No dia da cirurgia, 14 de janeiro ele 14 de operou. janeiro. No 14 de janeiro ele voltou. Ele estava com a visão, no mesmo dia, 03. 0,3 sem correção, uma visão de 0,6 com visão bilateral. Ou seja, esse paciente vai melhorar, ainda melhorou muito a visão dele e ficou extremamente feliz porque resolveu o problema da lente, que a lente para ele era uma solução, mas também era um problema. Então, vamos tomar muito cuidado ao criticar um colega ao fazer uma cirurgia, porque a gente muitas vezes só vê o olho do paciente, não vê o histórico do paciente. Tá certo? Alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida sobre esse caso? Ô, doutor Reinaldo, só uma dúvida. Nesse caso, também poderia ter sido feita a redução da zona ótica para tentar diminuir essa profundidade de ablação? Podia, só que acontece o seguinte: esse paciente ele ficou com um residual é, razoável. Ele tinha 532, você fez um flap de 120 e ficou com 412. 412, ele tirou 120 e ficou com quase 300 micra. Então, eu Uhum, não vi necessidade de diminuir a zona ótica dele, não. entendi. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Arnaldo, você quer fazer algum Reinaldo, comentário? quero sim. Ah, É só lembrar algumas
alguns fatos importantes aí nesse caso. Primeiro, paciente que é usuário de lente de contato, que não tem óculos, que quer ser submetido a uma cirurgia refrativa, a primeira coisa que nós temos que fazer é voltar com a superfície ocular desse paciente ao normal. Então, se ele não tem óculos, a gente tem que prescrever um óculos com uma lente simples, barata, para ele usar lá durante uns 20 a 30 dias, para que você tenha medidas precisas de paquimetria e de tomografia de córnea, para você poder programar a cirurgia refrativa mais adequada para o paciente. Como o Reinaldo já comentou, o paciente que trabalha ao ar livre, é proibitivo a gente fazer um PRK, porque esse paciente certamente, você realizado um PRK, a chance dele desenvolver um RAIS importante realmente era muito grande. Então, o LASIK aí está muito bem indicado. E lembrar que diminuir zona ótica para a gente poder ajeitar, fazer ajustes para diminuir um pouco o consumo de tecido, é um procedimento que a gente não deve fazer de rotina, é só quando realmente imprescindível. Lembrar que pacientes com alta miopia, se a gente diminui muito a zona ótica, a qualidade visual desse paciente não fica realmente boa. Então, o ideal é uma zona ótica de 6,5, 6,5. Zona ótica de 5,5 já realmente compromete muito a qualidade de visão do nosso paciente. Então é isso, Reinaldo. Alguém quer comentar mais alguma coisa, pessoal? Vamos convidar então o doutor Rafael para apresentar o próximo caso aí, por favor. Rafael Oliveira. Então vamos em Boa frente. noite. Boa noite. Boa noite, Rafael. Vamos É, lá. Ah, meu lembrando, nome- mas só para aquele caso lá, gente, que a incidência de Reise, ela é proporcional à profundidade de ablação. Quanto mais você tira o tecido, mais risco de Reise você tem. Então já tinha exposição ao sol, mais uma ablação profunda, realmente era uma contraindicação absoluta você fazer um PRK naquele caso. Vamos lá. 1999, uma paciente feminina de 23 anos, usuária de lente de contato com intolerância. Em 2001, retornou queixando das lentes de contato, veio para avaliação de cirurgia refrativa. Na refração, ela tinha menos 2,5 no olho direito, e com a visão de 1, né, doutor? E no esquerdo, menos 2,25. A topografia, olho direito, tem uma discreta irregularidade inferior, o olho esquerdo, um astigmatismo regular, simétrico a favor da regra. Operar ou não operar, PRK ou LASIK. Em a topografia normal, existem fatores de risco? Olha, fatores de risco, o olho direito tem no olho direito, uma discreta assimetria inferior e a paciente já tinha suspendido a lente também, né, doutor? Imagino, nessa Já, topografia. Já? já. Paquimetria boa, a idade também boa, só um discreto, o único fator de risco que Alquiza eu aqui, ó. vejo. Alquiza do Rabinovich aqui, ó. 0,37, 0,36. Ah, Acima de 60 é é suspeito. suspeita, acima de 100 é cone. Então, paciente boa candidata, não vejo nenhuma contraindicação. É, dá para operar sim. Bom, na verdade, eu não operaria essa paciente antes de eu saber qual que é o valor ceratométrico dessa topografia, que não está mostrando aqui. Você não pode Ah, operar um paciente só pela topografia. Você precisa de quê? Dos valores dos ceratométricos. Aqui essa córnea é muito regular, mas olha a ceratometria. mais elevados. 47 ponto, quanto? Ou seja, já 49. começa, a gente considera uma suspeita de cone acima de 47,2. Então, quando já está com a 47 acima de 47,2, a gente já tem que ficar mais cauteloso, tá certo? Certo. E aí, essa topo tem algum fator de risco? Essa topo é normal? O que você acha? Olha, agora que você ressaltou, o esquerdo tem um K2 um pouco elevado, né? Mas assim, igual eu falei, é regular, simétrico, a favor da regra. Eu imagino que não tinha ainda uma tomografia, né? Ou tinha um Obscan disponível? 99, não. Não, né? Uhum. Então, assim, Acho que, enquanto acho ele que, tem. acho que, acho que o Pode falar. Abscan tinha.
Isso que ela Bom, tinha. fator de risco aqui é uma alta ceratometria, né? Nesse queixo. Lembrando que você fazer um LASIK com a ceratometria chega até 48, você tem um risco aumentado de bottom hole também, né? Nós já vimos isso. Uhum. Bom, 23 anos é uma idade, vamos dizer, operável, mas é um paciente ainda muito jovem, tá? Mas então vamos em frente. Nós estamos em 1999. Naquela época, a gente era muito valente, sabe? Porque a valentia ela é proporcional ao desconhecimento do perigo. Uma criança ela é muito valente porque ela não conhece o perigo. E naquela época, a gente era meio que infantil em cirurgia refrativa. Nós estávamos começando o LASIK. Então, foi feito um LASIK. 2,5, 2,25. 2,5, 2,25 vai ficar mais de 300 micras de córnea. Nós temos 540. Vamos dizer que você tira aí um flap de 140, vai ficar 400 micras. Duas dioptrias e meia, você vai tirar em torno de 45 micras. Vai ficar 350 micras de espessura. Ok? Tranquilo? Para Tranquilo. frente? Vamos. Então tá. Então vamos para frente. Então, É, os fatores que eu falei com você são a idade e o Camax. Mas foi feito o LASIK assim mesmo. Então vamos lá. Continue. dia 10 de janeiro de 2001, refração plano com um nos dois olhos sem correção. Em julho de 2011, 10 anos após o LASIK, paciente com a refração de menos 0,75, menos um com a visão de 0,9 e plano menos um a 90 com a visão de 0,9. E a topografia é essa aí do canto, né? Aí a topografia ela com uma assimetria inferior, ceratometria de 45,9, mesmo pós uma ablação, né, miópica. 45 nos dois olhos, assimetria inferior. Conduta. Anel, crosslink, prescreveu óculos. É, O que você uma acha? Você acha família, que isso aqui é uma ectasia? acredito que sim. Alguém duvida que isso seja uma ectasia? Claro que é uma ectasia. Um paciente com uma córnea, um leito residual acima de 350 micra, Uhum. mostrando que paquimetria não é um fator de risco importante. A topografia, sim. Essa topografia já nos dizia, está com 47, acima de 47,2. Depois nós temos o residual de leito, a profundidade de ablação. Depois vem a idade. A idade também é um fator de risco. Por último, vem a paquimetria. Muito bem. Fazer o que com esse paciente? Esse até... Ah, não, ali embaixo é uma observação. Então, hoje a gente tende a indicar um crosslink no diagnóstico do ectasia, né? Porém, aí já se passaram 10 anos que, da Mas é aquela cirurgia. história, veja bem aqui. Ela sumiu, né, doutor? Imagino. Ela não voltou, ela voltou 10 anos depois. Na verdade, essa ectasia, gente, ela não apareceu 10 anos depois. Ela apareceu meses depois do LASIK. Só que ela não voltou, porque foi uma ectasia frustra. Ectasia Uhum. que não evoluiu. Então, como ela não veio nos pós-operatórios, ela não apareceu mais, sumiu. Apareceu essa ectasia, mas felizmente, como tinha uma córnea muito espessa, com a profundidade de ablação muito pequena, acabou que deu uma ectasia, mas que não teve uma repercussão clínica muito importante. Mas ela, quando voltou 10 anos depois, em 2011, o que é que você vai fazer com essa paciente? Olha, o paciente tem uma visão boa, né? Uma refração, uma visão de 0,9 nos dois olhos com uma refração baixa. Acredito que dá para prescrever um óculos e acompanhar, repetir a topografia, seriado. Hoje, sempre que alguém estiver na sala não concordar com quem estiver apresentando, levanta a mão e coloque sua opinião. Quer? Então, o que é que eu fiz? Essa paciente ela voltou sem queixa. Uhum. Como ela não tinha queixa,
Eu orientei para a possibilidade de crosslink. Eu não vou indicar um crosslink. Eu não sei há quanto tempo que essa córnea está assim. Eu não sei se está evoluindo. Ela não queixava baixa de visão, para que eu vou receitar um óculos? Paciente que tem um equivalente esférico tão baixo, gente, o olho esquerdo aqui é praticamente plano, o paciente enxerga muito bem. Então, se o paciente não tem queixa, é porque aquela visão está atendendo a necessidade dele. O paciente que opera, você quando vai passar um óculos, você tem que realmente, o paciente tem que ter um ganho objetivo, e senão você simplesmente vai frustrar o paciente. Vai acabar não usando o óculos. Ficou claro? Claro. Então, 2012, ela começou a reclamar de baixa divisão para dirigir. E a refração estava um pouco, tinha aumentado um pouquinho, né? E Olha a lá como é visão. que estava a ectasia. Aí eu falei com ela, ó, a sua cirurgia teve um problema. Felizmente é um problema que não está evoluindo, mas eu preciso te acompanhar periodicamente. Quando eu falei com ela, então ela voltou. Um ano depois ela estava lá. Aí eu te pergunto, considerando a topografia atual em relação à topografia de um ano atrás e essa alteração refracional, você faria um crosslink nela? Eu não tô conseguindo ver os valores relatrométricos ali, doutor, mas parece que o esquerdo teve uma piora, né? Tá Aqui, 48? não, 46. 46 nos dois olhos. E antes estava 45. Ela estava 45 nos dois olhos. É. É. Lembrando, gente, que topografia é uma ceratometria simulada. Uhum, Ela pode aumentar no exame, diminuir no outro, não significando progressão. entendi. Mas só que Olha, agora ela estava queixando baixa de visão. E aí? o paciente estava com queixo e mesmo com a refração, a visão um pouco mais baixa. Dá para indicação, eu acredito que tem, doutor. Não sei se foi feito, mas assim, eu acho que indicação de crosslink tem. Conversar com a paciente e eu acho que é indicado sim. Veja bem, esse aumento da ceratometria, ele tem que ser consistente para você avaliar se está tendo progressão. O paciente reclamou da visão para dirigir, realmente agora a refração que apareceu aí, ela realmente ela é um pouco incapacitante para dirigir. Então, se o paciente teve queixa de baixa de visão, vão receitar um óculos para ele. E vamos continuar acompanhando para ver se essa topografia vai, a ectasia vai aumentar. Ok? Ok. Mas a piora refracional e piora da visão, você não acha que. Sim, mas é um exame. A refração, gente, ela pode aumentar em qualquer época. Isso não significa ectasia que está piorando. Pode ser simplesmente um aumento de uma metropia, de uma miopia que ainda está aumentando um pouquinho. Mas vamos ver aqui. Então É, você teria feito um crosslink, mas eu não fiz, não. Continua aqui, em 2015, 3 anos após aquela topografia. Olha como é que está essa topografia agora. para mim, manteve, né? Bom, Tá do 48, eu lado, não tô conseguindo ver os do valores. lado direito, deixa eu ler aqui, porque está meio ruim de ler mesmo. Estava Mas o quarenta e esquerdo seis. parece que. O esquerdo aumentou, não, doutor? Ó, o direito continua a Ah, mesma coisa, 46, 46 e Uhum, tal. No esquerdo era 45,70, né? 45? uhum. Não, 46,70, agora está 48,3. E agora? Agora sim, né? Aqui agora documentado aí a progressão no olho esquerdo, até o padrão topográfico aí parece que tá parecendo uma pelúcida, né? Imagino É, que agora, indicação para crosslink. Olho tá, isso esquerdo, em 2015, então, eu também questionei se a gente faria um crosslink. Então, deixa eu ver aqui o que foi. Bom, 2016.
Olha aqui a refração e olha aqui agora a topografia. 0,8, 0,7 mal. A topografia agora tá 49,75, né? No esquerdo. 49, aqui está 49,75. A refração parece que aumentou um pouquinho a miopia e a visão do esquerdo piorou. Na época, olha aqui, olha qual a paquimetria dessa paciente. 525 e 500 e tanto, né? 529. Então, você tira aqui um flap aqui de 140, eu não sei se o flap foi 140 ou 120, mas que seja 140. Vai dar 280 micra de leito residual. É muito leito residual. Então, observe que está realmente piorando, né? Então, continua aí, lê para nós aí. Indique crosslink precoce nos casos onde a ectasia está em progressão comprovada. Variações da topo são comuns sem caracterizar a evolução. Acompanhe o K máximo, o cilindro, a acuidade visual e o teste de sensibilidade ao contraste, se persistir dúvida. Bom, essa paciente sumiu. Na verdade, essa paciente é uma médica. Aí, em outubro de 2023, eu entrei em contato telefônico com essa paciente. Ela não está morando mais em Belo Horizonte e ela falou que a visão está ótima. Ela está agora, atualmente, em 2023, ela está já ficando presbítera. Então, veja bem, realmente a gente teve comprovado aqui um aumento do K máximo, uma piora leve da refração, 0,7. Mas a gente tem que lembrar o seguinte: se esse paciente continua tendo uma visão satisfatória, eu não estava convicto que essa ectase, porque já tinha 10 anos do LASIK. A gente não tem a progressão de uma ectasia, gente, ela não leva 10 anos. Para mim, essas alterações estavam ocorrendo muito mais pela refração. Apesar de ter tido um aumento da ceratometria aqui, eu coloquei para ela a possibilidade de crosslink, mas eu não estava convicto da necessidade de fazer um crosslink. Eu tenho, assim, não é resistência ao crosslink, eu já fiz muito crosslink, mas eu gosto de ter uma comprovação onde realmente eu tenha convicção de que o paciente vai se beneficiar do crosslink. Entre outras coisas, nós temos que lembrar a possibilidade de raise, a possibilidade de aplanação, aplanamento progressivo, de infecção. A gente tem que ter uma convicção para indicar o crosslink. Então, o fato de eu não ter feito o crosslink, apesar de toda essa... mostrou que talvez tenha sido a conduta correta. Porque essa paciente, falar que a visão dela está excelente. E ela já tem o quê? Ela fez a cirurgia, tem 20 anos essa cirurgia. Evidentemente que uma ectasia não vai evoluir com 10, 20 anos. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque é comum variações topográficas. E esse caso aqui, ele me deixou assim, foi um caso bem emblemático. Depois desse caso aqui, eu fico assim, cada vez com mais resistência de fazer crosslink. Porque você tem tudo aqui indicando que deve fazer crosslink. Você não faz nada e fica muito bom. Se eu tivesse feito, eu ia falar assim, não, fiz o crosslink, a visão dela tá boa até hoje. Não foi o crosslink. Eu tenho minhas dúvidas se essas variações aqui indicavam progressão. Tenho minhas dúvidas. Porque se a gente for pensar aqui, ó, 2001, aqui nós estamos em 2016. Foram 15 anos para mudar uma dioptria e meia. A ectasia, gente, não funciona assim. A ectasia, quando ela está progredindo, é morro abaixo, ela aumenta rapidamente. Não fica uma visão praticamente inalterada e uma topografia, ela muda muito rapidamente. É um caso assim que eu achei muito interessante, porque acho que a maioria das pessoas teria feito um crosslink lá atrás.
E se tivesse tido alguma complicação do crosslink, a gente já está justificando pela progressão. Eu não fiz e não continuou a progressão e a visão está muito boa. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Arnaldo? Eu acho que está bem esclarecido e concordo aí 100% com você. Vamos Então vamos para convidar frente. agora o doutor Rafael Raad para apresentar esse próximo caso, por favor. Boa noite. Boa noite. Paciente, espera que tá na minha frente aqui. Uma consulta em janeiro de 2023. Paciente feminino de 21 anos, encaminhado para cirurgia refrativa. Faz uso de lente de contato gelatinosa, sem conforto. A correção atual, um exame de 2 anos atrás. -6 a -1 a 180, -6 a -1 a 170. A estática, -6 a -1 a 180, com a visão de 1, -6 a -1,5 a 170, com a visão de 1. Bionormal, uma PACT 550O. Profundidade de ablação. 112 micras com uma zona óptica de 6,5, o residual de 437. 90 micras com uma zona óptica de 6, um residual de 460. Na topo. Esse aqui. Um astigmatismo regular, a favor da regra. Pela topo não vejo problema. Operar? Sim. Então vamos lá. Evidentemente, sempre Mapeamento pela alta miopia. é. Então repara o seguinte, olha o que chama atenção aqui, ó. Se a paciente tinha várias lesões, foram feitas 3 aplicações de fotocoagulação. Vocês imaginem, gente, não esqueçam de examinar o paciente como um todo, de avaliar fundo de olho. Jovem com alta miopia, a chance de ter um descolamento de retina é grande. Se tiver um descolamento de retina depois da cirurgia, você vai ter uma dificuldade enorme de não associar a cirurgia com o descolamento. Bom, considerando que ela foi liberada após a fotocoagulação, a gente sempre pede o retinólogo que espere a pigmentação das lesões para poder fazer para liberar para a cirurgia. Ele foi liberado. Considerando que ele foi liberado, operar ou não operar? Operar. Eu resolvi pedir um Pentacam, porque eu falei assim, gente, tem uma simetriazinha aqui, e não é por causa dessa simetria, essa cor é muito normal, mas é 21 anos, alta miopia, jovem. Gente, você tem 2 fatores de risco de ectasia, a profundidade de ablação e a idade, que são mais importantes do que a paquimetria. Então, nesses casos, eu acho que é imprescindível você fazer um Pentacam. E aí, você viu alguma coisa nesse Pentacam do olho direito? Aqui. Só um minutinho, eu tô dando zoom aqui, tá ruim de ver do lado. Só um instante. Não. É impressão minha ou está começando a ter uma pequena Quebra quebra de de... ortogonalidade, hein? que eu tava vendo agora. Vamos ver aqui. O KISA normal. O IHD. Sempre que você tem alguma simetria, você compromete o IHD. Mas olha quando você faz o Belin Ambrósio. De tudo aqui, o que me preocupa mais aqui, é lógico, o índice de Belin Ambrósio é o índice mais importante. Mas você observa que ela já começa a ter uma elevação posterior. Posterior. Uhum. Muitos ceratocônicos começam pela elevação posterior. Já tem um arte máximo abaixo de 400, né, 370, qualquer coisa. E uma córnea que, na paquimetria do Pentacam, não é uma córnea tão espessa. Vamos ver o olho esquerdo. Já quebrou completamente a ortogonalidade aí. Não é? Então, da mesma forma que o IHD aqui, quando você tem uma alteração de assimetria, observe o PTI dessa paciente. Ou seja, há um espessamento muito rápido dessa córnea a partir do ponto central. Olha a elevação posterior.
como é que já tem uma nítida alteração da elevação posterior, inclusive até da anterior. Um BED muito alterado, observe aqui um arte massa também muito alterado. Então, realmente, operar ou não operar? É não operar. Se o Pentacan, sem o Pentacan, seria possível detectar o risco de ectasia? A gente fala que a topografia é mais importante, mas aqui nessa topografia a gente tem alguma coisa que a gente Seria possa ser só um pela fator de... simetria, né? Hã? Pela simetria do E olho pela esquerdo. idade da paciente. Agora, se você for olhar com muito cuidado, repara, aqui o vetor dessa asa inferior, ele faz isso aqui, ó. Ele está aqui em torno de 250. O vetor dessa asa superior aqui, ele está em torno de 105. Repara que tem uma pequena quebra de assimetria. Mas vamos lá, vamos por Handelman. Realmente passaria despercebido isso aqui. Mas vamos lá, vamos por Handelman. Quanto que daria o score de Handelman aqui? Só pela idade ela já parte de 3. Bom, então você veja bem, só a idade já 3. Tem um Boltzmann assimétrico, que é 1. Né? Uhum. Se você pegar miopia astigmatismo, já está chegando aqui no 1. Eu consideraria meio. Eu ponho entre os dois. Então você pega 3 mais 1, 4, né? Pega aqui 4,5. também o residual, vai ficar acima e tal. E aqui, então a gente vê que é um alto risco, porque é uma combinação explosiva, que já falei isso várias vezes. Jovem com alta miopia. São córneas que geralmente têm uma biomecânica muito menos resistente. Então, realmente, a gente, então, não é que contraindica a cirurgia, fala assim, você está muito jovem, vamos repetir seu exame. Então, lembre disso. Alta miopia, mais jovem, muito cuidado, que é uma combinação explosiva. Tá certo? Então, mostrando que tem um padrão com assimetria e uma idade que também é um fator de risco muito importante. Aqui a gente tinha para lembrar que não é uma córnea totalmente normal, já que você tem uma simetria inferior. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? O doutor Reinaldo, o padrão da topografia dela não lembra aquele aspecto truncado, não? Veja bem, ela está chegando até aqui é 3, 5 e 7. Ela está chegando até o sétimo, né? Mas ela não chega até. Quando a gente pega uma topografia absolutamente normal, ela normalmente ela ocupa até a Uhum. periferia da córnea. Poderia ser também um fator que você podia considerar. E de repente, se for evolução, ela vai evoluindo com aumento da prolacidade, aumento do K máximo, e essa asa de borboleta vai ficando atingindo cada vez uma área menor da córnea. Uhum. Ok? Mais algum comentário? Mas sempre bom lembrar isso, porque você pode ter uma córnea aparentemente muito boa, mas se o astigmatismo ele atingir apenas até os 5 milímetros da córnea, isso não é normal. A gente chama isso de cone truncado. Mais alguma coisa? Mais alguma consideração? Reinaldo, é só reforçar o seguinte: normalmente os pacientes automíopes, muito jovens, que são operados precocemente, são aqueles que desenvolvem, alguns anos depois, uma miopia residual importante. É muito comum a gente receber na clínica paciente, muitas vezes com 20 e poucos anos, com residual de 3, 4 dioptrias. Eram pacientes automíopes que foram operados muito precocemente. Então, alta miopia, o ideal seria não operar antes dos 21 anos de idade e sempre, se for um paciente que você já não acompanha há muito tempo, realmente ter certeza da estabilidade da refração, justamente para você não ter um residual que vai, muitas vezes, fazer com que o paciente tenha que voltar a usar óculos e lentes de contato. Vamos Isso chamar é agora, muito vamos convidar a importante, doutora, né? Operar uma vamos miopia e convidar, evolução é ter problema. Você está plantando dor de cabeça. com certeza.
E é desagradável você ter que relatar um paciente que foi operado que ele está com a miopia lá de 3 dioptrias e tem que voltar a usar óculos e lentes. É. Vamos convidar a doutora Ana Luísa para apresentar esse próximo caso aí, por favor. Aí, então, prontuário. Ana, vamos lá. Masculino, 16 anos, veio. 16 anos, né, Zé? Veio para avaliação de refrativa. Quer fazer concurso para aeronáutica e no edital não pode ter cicatriz de cirurgia. Entendi agora. Então, com 16 anos, a acuidade visual dele 0,4 AO, refração plano menos 1,5 a 170 e plano menos 1,5 a 10. A PAC 545, 548. Vamos ver a topo agora. Topo 43 por 45 e a do olho esquerdo 43 por 45. Agora essa topografia tá meio esquisita também com essa simetria superior, né? É, tem uma simetria superior bem evidente, né? Ele não usa lente nem nada disso, né? Não. Lembrar que aqui no edital, gente, o paciente tem que ter uma Uhum. visão de 1 AO, um em cada olho, ou então uma visão de 0,5 sem correção. Ele não tinha visão de 0,5, ele tinha visão de 0,4 mal. Então ele não passaria no edital da aeronáutica. E o edital da aeronáutica, eles fazem a prova com 17 anos. É muito novo, né? Também. 16, 17 anos estão fazendo a prova. E se eles forem eliminados do exame médico, já toma bomba. E aí, Mas eu operar ou acho, não operar esse paciente? eu acho que eu operaria não, porque essa topo esquisita. A ceratometria dele tá, não tá assim, tão elevada, mas a topografia dele tá meio estranha. Bom, Mas eu pediria eu sempre o falo o Pentacan também, seguinte. não? Oi? Para ver. Aí, nesse Não, caso, superior, por ter essa simetria superior, não é indicativo de ser. eu não sei quando é que é. Deixa eu ver aqui. Eu não sei quando é que é esse Ah, não tem um caso. ano, né? Uhum. Eu não sei o ano aqui qual que Se é. estava Ah, disponível não, ou não. aqui tem na topografia tem aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver como é que mexe com esse trem. Ah, que trem. Na declaração dele fala 2023. Ah, pronto. Então 2023. Então já tinha Pentacan. Aham. Então você operaria ou não operaria esse paciente? Eu não, só que eu acho, por essa Tá, topo tá estranho, risco de. tá. Só se Lembrando ele que, concordasse, né? Se às vezes aqui, a ó, pessoa fevereiro de concorda. 2023. Quando acontecem essas situações, eu peço ao pai, mãe ou responsável que faça uma autorização de livre punho, de próprio punho, colocando a idade da criança, colocando todos os dados, CPF, carteira de identidade, dizendo por que está autorizando, pode poder fazer o concurso da polícia lá, da aeronáutica, etc, etc, etc. E eu te pergunto, eu vou tirar nesse paciente aqui, ó, eu vou tirar aqui mais ou menos 30 micra. Esse paciente vai ficar com 500 micra, é lógico, fazer um PRK, 500 micra de espessura. E eu pergunto, será que vale a pena, já que tem uma simetria dessa córnea, será que não valeria a pena fazer o contoura? O que você acha, Ana? Mas o astigmatismo dele não tá tão alto, mas por essa córnea ser um pouco irregular, daria certo a contura? Eu acho que eu não faria, não. Por que você não faria? Por conta dessa simetria dele. Não sei se Mas é exatamente essa a indicação de contoura. É você ter uma entendi. córnea simétrica. Daria pra fazer, então. Eu Mas não por tenho que você, muita experiência com contura para. e por que você não deve fazer um contoura? Eu acho que o eixo não tá batendo, né? Hã? É verdade. A questão do eixo, né? Você tem que o eixo não bate e Uhum. mais. Observe que ele tem 2,27 e 2,11. O paciente tem 1,5. Se você fizer o contorno, ele vai tornar essa córnea esférica e vai hipercorrigir o cilindro desse paciente. Então é contraindicado o contorno. Então, né? Então Aí fazer a corrige ablação só o da asférica, então. refração, no caso, né? Bom, então foi feito o PRK asférico. Aqui está a topografia dele
com 3 meses, a topografia com 6 meses, Sem RIS. a visão dele estava maior que 1, sem correção, e, bom, acho que foi até aqui. Então, é o seguinte, gente, é lógico que nós temos ceratocone superior. Agora, o ceratocone superior, ele vem associado a vários achados. Ele vem associado, primeiro, a uma atopia. Tem nada de falando que esse paciente era alérgico. Isso sempre deve ser perguntado. Ele vem associado a uma córnea que geralmente não é muito espessa. E ele vem associado a um astigmatismo que geralmente, com muita frequência, ele é um astigmatismo oblíquo. Então, considerando que era um astigmatismo a favor da regra, a simetria era superior e não inferior, tinha uma ótima espessura, não tem passado alérgico. E ele precisava fazer esse tratamento para poder conseguir seguir o seu sonho. Então, eu operei essa criança. Evidentemente, falando com os pais, ó, nós vamos operar porque ele vai passar no concurso, mas eu vou precisar acompanhá-lo para me ter certeza que essa córnea está estável. Pode ser que esse grau dele aumente no futuro, mas depois que ele já estiver lá dentro, ele vai usar óculos, mas ele vai conseguir seguir a carreira militar. Então a gente conversa com a família, explica o quanto que é importante para aquela família, aquela criança seguir o seu sonho. Então a gente às vezes tem que, né? Não é só falar que eu não vou operar. Eu vou tentar resolver um problema que para o paciente é muito importante. Agora, se a criança tem 6 graus de miopia, um astigmatismo oblíquo, uma córnea mais fina, evidentemente você não vai operar. Alguma pergunta sobre esse caso? Gente, o importante não é vocês acertarem se opera ou não opera. O importante é vocês defenderem os seus argumentos. Ok? Alguém quer fazer Sim, algum doutor. comentário? Reinaldo, só para complementar aí esse caso, eu já operei também vários pacientes na faixa etária aí de 16, 17 anos, com 17 anos de idade, com miopias moderadas e topografias absolutamente normais, que queriam, muitas vezes os pais são pilotos, são da aeronáutica, eles querem seguir a carreira do pai, e realmente a miopia é um impeditivo para quem quer seguir carreira na aeronáutica. Então, é uma situação especial, a gente tem que conversar com o paciente, tem que ter um consentimento informado especial para isso, tem que ter o consentimento dos dois pais. Então, os dois concordando, eu não vejo motivo para não operar. Agora, realmente, se tem uma qualquer suspeita de ectasia, alta miopia, não ortogonalidade, realmente o melhor é não operar, porque a chance de você ter aí uma intercorrência futura é muito grande. Vamos convidar alguém que quer Fazer fazer mais alguma algum pergunta? comentário? Vamos em frente. Vamos chamar o doutor Rafael Salinas, então, para Lembrando, gente, apresentar que esse esses próximo caso pacientes, aí. eles têm que ser acompanhados de perto, não é por 6 meses, é por muito mais, é por tempo determinado, tá? Vamos lá. Aqui está o prontuário. Quem que vai falar agora? Eu, Rafael Salinas. Boa noite, doutor Reinaldo. Vamos lá, velho. Boa noite. Então vamos lá. Primeira consulta, sexo feminino, 23 anos, encaminhado do seu oftalmo. Refração seria dinâmica, aí a primeira, né? Menos 3,5, menos meio a 170, menos É a 3,5... correção atual. Correção atual, óculos, desculpa. Menos 3,5, menos meio a 170, menos 3,5, menos 0,75 no eixo 2. A estática dela, menos 3,5, menos 0,75 no eixo de 10, menos 3, menos 1,5 no eixo de 170. Cuidado visual de 1 em ambos os olhos. Aquimetria ultrassônica 534, 550. Ablação de 60 micras, leito residual de 474. Bionormal. Vamos ver essa... A topografia dela, tanto do olho direito como esquerdo, tem uma simetria inferior importante. É uma paciente jovem. Parece ter uma perda de ortogonalidade, principalmente no olho direito. Por essa topo, eu já não ia querer operar. Eu pediria um Pentacam para a gente poder ter certeza. Tá aí o Pentacam.
Perfeito. O Pentacam foi pedido porque tem uma córnea suspeita e é um paciente jovem. Então, você tem que estender a propedêutica. Então, Pentacam dela do olho direito. Mapa de elevação posterior. Tem um afinamento discreto, mais inferior e superior, mas Não, o muito que me chama. afinamento dela é bem central, né? Ah, não, Tem central aqui na. 529, 529, não é tão fino assim, não, né? Uma elevação anterior e posterior normais, mas tem Uhum. realmente um botai assimétrico, uma esfericidade aqui 0,48 e realmente um astigmatismo aqui batendo com a refração. Um refracinho. Para frente, Uhum. essa simetria que sempre compromete ali o IHD, né? Está um pouco alterado. O Sim. Kisa e a elevação, o IS, E que é a diferença superior e inferior aos 3 milímetros centrais, normal. Agora vamos ver a curva de Belin-Ambrósio. Você vê alguma coisa diferente aí? olha, não, É um arte máximo muito bom, né? sim. O Para mim a curva está normal de centramento esquerda. do ponto mais fino, normal. Sim, Menor espessura 527. Uma elevação posterior um pouco suspeita, né? Chega até 20. ali central, é. É. PTI também está borderline e o BAD aqui está 1,50, né? Tá um pouquinho acima da média. Olha o olho esquerdo. O olho esquerdo também tem um afinamento discreto ali central. O astigmatismo Lembrar que isso aqui, baixo. gente, toda córnea tem um afinamento central. Isso é normal, Uhum. toda córnea no centro é mais fina. Mantém essa assimetria inferior do astigmatismo. Deixa eu ver o restante. O astigmatismo bate com o da refração. É uma discreta perda de ortogonalidade também, né? Muito pequena, mas observe que tem um botai um pouco assimétrico, não tanto quanto o direito, mas tem. Os índices Sim. todos normais. Aquela elevação posterior aqui chega a 15, Uhum. um arte máximo normal. A distância do centro para a área mais fina, que é o IT, também normal. O BED aqui também um pouquinho acima do normal, o PTI também praticamente normal. Então eu pergunto, operar ou não operar? Ah, eu ficaria com o pé atrás. Você vê alguma coisa nessa topografia? Então, a gente observou tanto a quebra da ortogonalidade como essa assimetria inferior, principalmente do olho direito. A quebra de ortogonalidade, gente, é o SRAX, eu nunca guardo esse nome, screw, É skewed, screw, screw, né, que essa perda de ortogonalidade. Isso é muito mais importante do que uma simetria, tá? sim. Olha lá. Então, aqui, ó, a perda de ortogonalidade, 3. A idade, 2. Não operar. Você Exato. fundamenta a sua conduta. Observa, a perda de ortogonalidade, ela já contraindicava a cirurgia. Apesar de você ter um resíduo, a paquimetria não é o fator de ectasia menos relevante, é a paquimetria. A idade é mais importante. Então, não operar. Apesar de que, aparentemente, né, vai ficar com córnea espessa ainda, é um grau pequeno e tudo, mas tem fatores de risco que não justificam a cirurgia. Alguém quer comentar alguma coisa? Aí, nesse caso, essa paciente, que nem o senhor colocou ali, você repetiu os exames em um ano, né?
Sim. Vai repetir em um ano. Então, Eu daqui a pouco. prefiro falar com o paciente, não dar bomba direto, porque senão ela vai procurar outro colega e muitas vezes vai procurar alguém que vai operá-la. Entendi. Tá? Muito bem. Quem vai apresentar esse caso aqui agora? Vou convidar o Raad para apresentar esse caso aí. Então vamos lá. Paciente masculino, 17 anos, refração estável em ambos os olhos, muito motivado para a cirurgia. A refração estável, mais meio a -6 no eixo de 15 com a visão de 0,9. No olho esquerdo, plano, -5 no eixo de 170 com a visão de 0,9. Um APAC de 560 e 550. O olho direito, uma quebra da ortogonalidade aí, no astigmatismo. O olho Você está vendo, esquerdo, você tá vendo quebra de ortogonalidade aí? sim, ele tá lá no 290, não tá? Peraí, Hum? eu tô pelo telefone. Se você pegar uma régua, Ele quebrou mais de 20, aí não quebrou, passar não? aqui pelo centro da borboleta inferior e pelo centro da borboleta anterior, essa tem que ser uma reta, ela tem que ter continuidade. Olha aqui, tá passando o centro, tem até uma régua aqui, vermelha aqui, ó, bem no centro, retinha. Tem perda de ortogonalidade, não? Eu pensei que o de baixo tivesse quebrado. Aham. Bom, O olho e aí? esquerdo, simetria inferior. Pela idade, pelo astigmatismo aí, eu pediria o Pentacam. Sempre lembrando, gente, que a gente, quando começa a fazer refrativa, a gente no começo não vê nada. Depois a gente começa a ver até pele em ovo. Começa a ver pele em ovo. Então, tem, né, filtrar. Então, vamos lá. O paciente chegou, primeira vez, 17 anos, com astigmatismo alto. Eu não conheço nada da história desse paciente. Com astigmatismo alto, gente, não é uma coisa muito fisiológica. Paciente com 17 anos, a chance disso aí evoluir é bastante significativa. Então, eu não vou indicar cirurgia num caso desse. Tá? Então, eu indiquei lente histórica. Só que a lente histórica, você observa que, muitas vezes, quando você faz uma lente tórica com a chance muito alta, ela não para no olho. Então, a gente tem que usar uma lente com toricidade posterior para que ela fique bem centralizada. Existe isso. É chamada lente rígida, gaspa amiável, uma XO tórica, com tórica posterior. Então, foi o que foi feito. A ceratometria, como é que eu calculo? O K, né, a curva base mais plana, eu coloco o menor cilindro. A diferença da maior ceratometria do paciente, eu coloco aqui quanto que ele tem de astigmatismo? 6. Essa diferença aqui, ó, 3, 4, eu vou colocar aqui entre um pouco abaixo do cilindro total. Porque não quero corrigir todo, não precisa corrigir toda na superfície posterior. Então eu ponho essa primeira próximo de cá, na caixa já vai indicar ou uma córnea, lá na caixa vai ter assim, 39,40 ou 39,43, que é o caso aqui. Se o astigmatismo é pequeno, você põe 39,40. Se o astigmatismo é antes, você põe 39,43. O outro olho, K, é a minha medida também, que eu vou colocar a primeira ceratometria. A segunda, como tem um astigmatismo alto, eu também coloquei não 40, 41, mas 40, 44. Coloquei a lente. Resultado. Fez a lente, tal, 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 e depois. Não, nem chegou a usar a lente. Voltou 2 anos depois, não é que é? Não, ele estava com 17. Voltou 2 anos depois. Fala assim: não gostei da lente, não quero usar lente, quero operar. E agora? E a refração manteve. A refração manteve. E é frustrante, né? Você faz os cálculos tudo bonitinho, pede a lente fica top com a visão 1, você fala que não quer usar. Mas você tem que atender a expectativa é dele. Sim, aí eu pediria o exame, Pentacam. Então vamos ver. Aqui, bom, vamos comparar. Esse aqui é o exame de 2020,
Esse aqui agora é de 2021. Você está com 20 anos. Praticamente tudo estável, né? Mesma Mesma coisa, coisa. né? Tá, não mudou nada. Mas realmente, um cilindro, paciente jovem com cilindro alto, ou uma metropia alta, gente, é fundamental você pedir um Pentacan. Então, você vê alguma coisa errada com isso aí, Rafael? Isso, acho que dá escuro. Não, esse inferior aí, do olho direito, me incomoda um pouquinho, mas eu não sei se dá para considerar como quebra que começou aí. Vamos continuar aqui. Os índices normais, PHD, né, meio Já pouco alterou um pouquinho. alterado. É. Aí, quando a gente faz o mapa de Belin-Ambrósio, a gente observa que tem, olha quanto que está o arte máximo. Está 3, 300, tá aí 9,6, né? 396 está até 9,6. razoável. Uma paquimetria de 527, tem começa a perder um pouquinho aqui o percentual de espessamento da córnea, que ele começa no centro, zero. E aqui vai em milímetros até a periferia da córnea, 10 milímetros. Você observa que esse PTI indica se essa córnea está espessando rapidamente, que não é normal, ou se está espessando lentamente, que é o normal. E o BAD também é um pouquinho alterado, né? Na verdade, até bem alterado, 2,23. E uma coisa que chama atenção também, olha o ponto central da área mais fina, 1 milímetro, 1,06. Vou pegar o mapa de novo aqui. Aqui está o ponto mais fino, aqui está o centro. Ele já está começando a ficar mais descentrado. Já deu 1,06 milímetros. Vamos ver o olho esquerdo. Observa que é uma baita córnea, né? 560 e 550. É. E sempre lembrando que a gente deve fazer aí muitas medidas e sempre pegar a menor espessura, tá? Pega a média não, pega a menor espessura. É mais seguro. Você viu alguma coisa errada com essa topografia, essa tomografia do olho esquerdo? Começando aqui, mais ou menos igual do direito. Passa para o próximo aí, pro. O IHD também, sempre. O IHD é o mais precoce índice que altera, né? O Uhum. KISA Aqui, algo. normal Ah, não, e normal, tá o, certo. o Comparei IS com outra também é tomografia. normal. Observe que todas as topografias absolutamente estáveis. Quando chega aqui no mapa de Belin-Ambrósio, aí nós temos essa questão aqui, né? Tem uma elevação posterior suspeita, um índice alterado, um PTI também já, que não é normal, e o arte máximo 377. Já começa a não ficar bonito, né? E o índice mais fino também, em relação ao centro, de 1,04. Bom, então nós estamos aqui nessa situação. Operamos ou não operamos? Você observa que a primeira topografia, acho que foi em 2019, 20, 21, 23, todas as topografias normais. O paciente agora está com 22 anos. Grau estável, córnea grossa, refração estável e uma topografia com alto astigmatismo, sem perda de ortogonalidade. E aí? Operamos ou não operamos? Ah, eu fico um pouco seguro por causa daqueles índices lá começando a alterar no Pentacan. Bom, Só que ele aqui não está quer o lente de contato do que o resto, né? Então, ao Pentacan de 2023, eu comparei com aquele anterior. Continua com aquela perda, o estressamento muito rápido, BED alterado. Observe que o Artimas 353, o olho esquerdo, aqui o índice já está começando a alterar, chegou a 100, já é suspeito, né? Observe que o BAD já está alterado,
o percentual de espessamento da córnea também já está fugindo da linha média, e o arte max 365. E aqui também uma elevação posterior suspeita. E aí? Você vê o seguinte, gente, esse paciente está no meu pé lá desde 2019. Ou melhor, desde 19 anos, já está com 22 anos. Os exames dele estão aí. Um de 2021 e outro de 2023. O que é que você faria, Rafael? Eu não operaria, não. Vamos fazer o random? Você acha que vai dar quanto? Ó, 2 da idade. O Boltai assimétrico, 3. O que mais? 3 já é um negócio que é meio 3 já tá moderado, suspeito. né? Eu acho que ficaria no 4. Peraí, eu tô na dúvida. Nós temos aqui, 3 não, é 2, né? A idade é 22 anos. Ah, verdade, eu fui de lá. Mas a Ó, topografia não seria é um normal. assimétrico, não? Ah, é Não, verdade. não, olha Aí tá aqui. alterado. Aham, Onde é que tá você vê a certo. simetria aqui, ó? Não, Pera aí. tá certo. Tá certo. Eu Aqui é a confundi aqui. topografia aqui, ó. Tá do lado aí. Aham. Olha a topografia absolutamente simétrica. Então vamos lá. O Handelman deu 2. Se você acredita no Handelman, você opera. Se você não acredita no Handelman, você não opera. Observa que o Pentacan dele, com uma diferença de 2 anos, manteve-se absolutamente estável, né? Não teve nenhuma diferença de progressão. E esse risco aqui de 2 é para LASIK. Tá certo? Então, observa aqui como é que está a ortogonalidade, mas tem essas alterações aqui no Pentacan, e o Handelman deu 2. É um caso bem desafiador. Operamos ou não operamos? Eu continuo achando bem arriscado, apesar do Randall botar 2. Tá. Lembrando o seguinte, olha o leito residual desse paciente. Vai sobrar 500 bastante. micra. Mas com Então, esses índices tudo ruim, né, doutor? oi? Eu falei que com esses índices eles estão muito alterados para pensar em Não operar, entendi né? nada. Tá dando, o som tá ficando meio distorcido. Como é que é? Os índices deles do Pentacan estão muito alterados, né? Sim. 22 Para anos, mas arriscar. autoastigmatismo. Gente, autoastigmatismo, a gente tem que valorizar. Não é fisiológico, né? Então, observe aqui agora, de 2021 para 2023. Olha o que aconteceu. Aí quebrou. De 2001 para 2023. Estou falando, a gente tem, quando você não conhece um paciente, acompanha esse paciente, porque às vezes você pegou ele numa fase antes dele começar a ter problema. Então, quando ele teve essa perda de quebra de ortogonalidade aqui, evidentemente que eu não. Aí, né? Não operar de jeito nenhum. Tá certo? E lembrando o seguinte, né? Quando ele teve a perda de ortogonalidade, já teve um índice 3. O Randall foi pra cima. Aí, para completar a cereja do bolo, quando eu pedi um mapeamento de retina, esse paciente estava com os buracos atróficos na coisa, teve que ser submetido à fotocoagulação em ambos os olhos. Então, 22 anos, mais um autoastigmatismo, perda de ortogonalidade, muito bem, não vamos operar esse paciente. Handelman deu de 5. Bom, gente, quantas horas aí, Arnaldo? Eu acho que já está bom para hoje, né? Já são quase 9 horas. Então, nós vamos parar Reinaldo, aqui no caso. Oi, pode falar, Arnaldo. Quer discutir 20 e sobre esse caso aí? 44, eu acho que como hoje é um dia especial, de repente tem alguém que quer levar ainda a esposa para jantar, então podemos encerrar, né? E amanhã a gente compensa. Com Amanhã nós certeza. fazemos a parte 2. Com certeza. Então, falou, Combinado. gente. Então, ó, um abraço para Obrigado, vocês, Reinaldo. então.
Falou, um Boa abraço a noite, todos, gente. Até pessoal. amanhã, então. Amanhã, Tá, 7h30, é mais casos, viu? E amanhã eu acho que o Ok. Rafael vai Isso. apresentar, né? Alguma coisa que nós não falamos sobre. Complicações do flap com LASIK. O Rafa falou Isso. de complicações do flap com microceratoma, eu vou falar as específicas do LASIK. Nós apresentamos alguns Perfeito. casos também sobre o LASIK também. Então, você vai acrescentar aquilo que nós não apresentamos, tá certo? Isso. Vai fazer uma Ok. apresentação rápida, depois a gente continua com nossos casos aqui. Tá bom? Combinado. Perfeito. Falou, gente. Um abraço, Boa então. noite, Uma pessoal. boa Até noite. amanhã. Até mais, Boa então. noite. Tchau, tchau.